o Download Podcast dessa semana. Tenho o prazer de receber aqui o empresário Iramar Lopes, mais conhecido como Mazinho. E para complementar aqui a nossa bancada, nós temos também o empresário e comentarista Guto Menezes. É um prazer receber vocês aqui. Prazer, Barata. Muito bom estar aqui com vocês nesse Download Podcast. Exatamente. Né? E, humildemente, ele fala, empresário, nós somos os colaboradores do podcast. É isso, tá bom? Prazer, Isso aí. prazer, Barata. Foi uma satisfação estar aqui e muito sucesso aí no Download Podcast. Isso aí. Meus amigos, eu queria saber o seguinte, para a gente começar assim o nosso bate-papo, né? Uma forma bem tranquila, a gente conversar um pouco sobre a trajetória, né? Mazinho, como foi a sua trajetória, né? Vamos comentar sobre todas as facetas, né? Trajetória de vida, né? Exato. Vou repetir o que a gente estava conversando naquele nosso shopping, entendeu? A trajetória começa na maternidade, quando a gente nasce, papai do céu lá de cima diz, ó, isso aqui vai ser isso, vai. Então, trajetória eu acho que é por aí. Eu acho, falando da nossa vida, né? Porque a gente fala acha, porque cada um tem um pensamento sobre trajetória. No início, a gente, né, 1965, né, eu estou com 58 anos de idade, bem vividos, graças a Deus, turbinado, pelo menos a propaganda é a alma do negócio, né? E quando a gente nasce, em 1965, você começa a buscar assim, informações, né? Você começa a tentar estudar, porque os nossos pais, nossos avós, eles dizem, estuda, menino, vai estudar para se formar, fazer faculdade, para você ser doutor, para você ter uma carreira. E eu costumo, hoje em dia eu assisto algumas palestras e a gente costuma dizer assim, a faculdade ensina você a ser funcionário, né? Não ensina você a ser patrão. Qual é a faculdade, qual é o colégio que diz, estuda que você vai ter uma empresa, você vai mandar. Não vejo, pelo menos na minha época, em 65, 66, 67. Sim. Então, o que me deu esse início foi a vida. Foi apanhando muito, aprendendo, né? E acho que a gente, quando apanha, a gente aprende, tenta aprender, né? Isso, mas diz uma coisa, teve um incentivo, assim, do seu pai, da sua mãe, de algum familiar? O incentivo do meu pai e da minha mãe foi a educação. Eu acho que os nossos pais, o que eles me deram foi educação, foi ter uma criação nos anos 65, 70 mais rígido, né? E a gente não tinha acesso a muitas coisas que hoje as crianças têm acesso, né? Então, eu agradeço a Deus o incentivo que eles me deram para ser uma pessoa educada, saber conversar, saber falar, saber ter amigos. Eu acho que foi isso. O restante que você vai buscando, você vai tendo amigos, colegas, sim, você vai vendo, claro, vai sendo influenciado, né, por aquilo que você mais gosta. Então, essa foi o incentivo dos meus pais no início da minha trajetória, vamos dizer assim, entendeu? Pô, maravilha. Me diz uma coisa, qual foi a mola propulsora para você começar no campo de futebol? Bater uma bolinha. Bater uma bolinha, né? Olha só, meu time de coração, né, porque hoje o atleta de futebol, os ex-atletas, não tem muito time, mas o meu time de coração é o Botafogo. Coincidência ou não, hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Né? É isso que ele está falando. É verdade, verdade. Então, assim, o que motivou na época, vou até falar com o meu amigo aqui, Guto, eu consegui jogar, né, ter alguns jogos, até no Maracanã, contra os meus ídolos. Quer dizer, então, entendeu? Eu jogava contra, eu cheguei a jogar uma partida no Maracanã, Bangu e Flamengo, né? E que eu queria estar na arquibancada, eu vendo o Zico jogar, né? Eu lembro um meio de campo do Flamengo, Andrade, Adílio e Zico, eu era fãzão, o meio campo, o verdadeiro Leandro, peixe frito, que Deus te abençoe sempre, Leandrão de Cabo Frio. Para mim, até hoje, com desculpa, os outros laterais são meus amigos, Cafu, Jorginho, mas o Leandro era sinistro. O cara era um mestre ali, o Júnior, maestro. Então, assim, o que me motivou, eu pequenininho, é vendo esses times naquela época, o Flamengo ganhava tudo, né? Eu até costumo brincar que foi em 80 e tal que o Flamengo ganhou no Japão, né? Que disseram pro Nunes, o que você achou da partida? Aí ele falou, eu não achei nada, mas um amigo meu achou um cordão. Aí ele ganhou um motorrádio. O que você vai fazer com o motorrádio, que era a marca de um rádio na época? Ele falou, a moto vou ficar para mim, o rádio vai dar para mim. Então tem essas coisas. Isso é que me motivou
a buscar, tentar ser um atleta, um profissional de futebol. No início, né? Vamos botar Perfeito. assim. E você fez parte de escolinha de futebol? Eu tive o Conta isso pra gente, como é que foi? Eu tive o prazer de participar da escolinha do NECA. Foi uma escolinha mais conhecida hoje. Formou vários craques, vários jogadores, né? Eu lembro que eu comecei a aprender a dirigir, menor, né? Na época era 14, 15 anos, dirigir. Aí eu dava carona às vezes para o treinador, às vezes dava carona para o grande Luizinho Quintanilha, que se formou comigo nessa escolinha, que era ali em Campinho. Em Campinho. No Esporte Clube Rio São Paulo. Era um campo meio careca ali era a escolinha do NECA. E você morava onde nessa época? Cara, eu morava longe, na Gávea. Então Você pegava saía da Gávea ônibus para pra ir pro treinar. Campinho. Para ir para Campinho. Na época era isso. Às vezes dormia em casa de amigo em Jacarepaguá. A gente se virava, a gente dava o nosso jeito. Pegava aquela mochila de segunda a sexta, segunda saía e voltava sexta, entendeu? Às vezes as pessoas não sabem, né, Guto, como é que a gente chega a determinado patamar, né, agora, da vida, né? O que a gente passou antes, né? Mas tem uma coisa aí que no meio que eu vejo hoje. Hoje muitos atletas hoje estudam. Houve um espaço, né? Antigamente, na nossa época, né, de 15 anos, 14, eu tinha que jogar, estudar e trabalhar, tá? Isso hoje é praticamente impossível. Pelos métodos, pelas formas. Mas se eu, por exemplo, não trabalhasse naquela época, era vagabundo. Se não estudasse, era vagabundo. Você jogava futebol, fazia os teus treinos, mas você tinha que se virar. Estudar, tanto que eu me virava. Bastante. No campo musical também era assim, né? O camarada, você é músico. Não, mas vai trabalhar em quê? Ou então, você trabalha em quê? Não, eu sou músico. Não. Tudo bem, mas qual é o seu trabalho? Né? Na realidade, parecia diversão, né? Exatamente. Quer dizer, sempre foi assim, marginalizado, né? Agora, isso aí se reverteu, né? Ao longo dos anos, né? Acho que em todas as áreas, principalmente na área artística, né? E eu queria saber o seguinte, que você comentasse aqui pra gente, como é que é a questão assim do empresário assim, de futebol? Como você falou para mim aqui, que você participou da escolinha de futebol, né? E naquela época já tinha essa questão assim, dos olheiros, né? Já tinha os empresários que eles ficavam ali meio que de tocaia para poder observar, né? Qual era aquele que estava mais se destacando? Não, antigamente não. Eu vou te falar, essa figura do empresário, que de um tempo para cá, até com a Lei Pelé, com algumas mudanças, né, de contratos e tudo, hoje nem existe mais empresário, é agente, né? Tanto que eles limitaram percentuais e tudo, já não existe. Essa figura, na minha época de infanto-juvenil, juvenil-júnior, não existia, porque a maioria dos pais, eles queriam ser um empresário, eles queriam estar ali, ajudar e ver, meu filho vai estourar, eu que vou cuidar do dinheiro dele, era isso, entendeu? Essa figura do empresário, não vou precisar aqui o tempo, mas não vou dizer pouco, vamos de alguns anos para cá, a figura do empresário. E, como toda profissão, você fala assim, existe o padre e os padres, existe o empresário e os empresários. Exato, tem muita gente, existe o cara lá que é um padre mesmo, que estudou, foi lá, foi no Vaticano, blá, blá. Existe o padre que ele se formou e está ali, porque eu não sei te dizer. Então tem muito empresário que se diz empresário, e ele está ali tentando virar uma profissão empresário. E existe o empresário, que são poucos, que pega uma carreira, vê o jogador no juvenil lá, já com 14 anos, 15 anos, vai ser futuro. Ajuda, orienta, pegam as pessoas para orientar, até psicólogo. Hoje tem vários atletas novos aí do júnior que tem psicólogo. Psicólogo, né? Tem psicólogo. Pô, isso não havia nem falar na nossa época. Entendeu? Mas eu acho que o empresário também tem uma força, às vezes, no clube, né? Na questão até de ajudar o clube em algumas situações financeiras. Às vezes contatos também, né? Pagamento de funcionário, às vezes que está atrasado. Eu já vi muito isso. Empresário também fazer esses acordos, né? Porque às vezes tem um empresário ou outro, um grupo de empresários, que às vezes eles também são sócios, e aí né, de alguns clubes, já né? enxerga ali um jogador futuro, aí já quer negociar com o próprio pai, já começa aquela transição assim. Então o empresário hoje, eu acho, como ele disse, hoje a gente não
não qualifica como empresário, e sim como agente, né? Mas eles estão bem fortes aí no mercado. Sim, ainda. sim. Agora a questão tecnológica, ela contribui muito para isso, né? Porque às vezes o camarada, ele pode estar lá observando lá na escolinha de futebol, ele já vai pegar o celular, aí ele vai e faz um registro ali, de repente, de uma jogada interessante. Às vezes até contrata. Aí ele já manda, né? Para algum outro clube, já né? contrata até uma pessoa para filmar, para ter vídeo, que hoje o vídeo é muito importante para material, né? Material, né? Porque às vezes a pessoa não tem a infra, né? Sim. Aí onde entra o agente, que ele faz essa estrutura. Mas os clubes grandes hoje, os maiores clubes hoje, vamos falar assim, de futebol sonho. Não adianta a gente falar do meio, de início, vamos falar dos clubes grandes, né? No Rio, por exemplo, Botafogo. O grande Flamengo, claro, gente. Fluminense, os clubes grandes, né? São Paulo, Palmeiras, vamos falar dos grandes, Internacional, Grêmio. Hoje esses clubes, eles já têm scout, chamado scout, que criaram esses scouts lá fora já há alguns anos, e aqui esses clubes grandes com essas SAF já estão trazendo esses scouts, então esses caras viajam, né, eles ganham só para isso, para viajar. Por exemplo, tem alguns atletas, eu não vou citar nome aqui, senão fica muito pontual, que foram trazidos para o Rio, para agora mesmo, para o Atlético Paranaense, que o scout viajou, foi lá fora, é um garoto de 17 anos, já pega logo. Então, hoje já está acima do empresário. Né? Tem uma estratégia, tem uma profissão dentro do clube grande. O cara viaja para trazer esse atleta para o clube. Já está acima do empresário, entendeu? Coisa que nem dava para imaginar na época que você começou. Esquece. Qual foi o primeiro clube grande assim que você começou a jogar? O de todos, né? Que deu vários jogadores para a seleção brasileira, que foi o Botafogo. A escolinha do Neca foi Botafogo, entendeu? Sempre foi Botafogo. O Neca descobriu Jairzinho, Furacão, ele que descobriu, eu não sei, o Garrincha acho que não, o Garrincha foi, mas o Jairzinho foi dele. Alguns atletas que fizeram o nome, né? Luizinho Quintanilha foi formado meu primo jogou com ele no meio campo, Neymar. Jogou com o Luizinho. Fui da escolinha do Neca. Já era em Marechal Hermes. Eu conheci o Neca naquela época ali também. E ali tinha um tempo do petróleo, né? Você lembra do petróleo? Lembro. Que era centroavante. Naquela época, Peri da Pitumba, lembra? Peri da Pitumba. Ferivaldo, lateral. Tempo bom. E me diz uma coisa, eu quero saber o seguinte, qual foi o momento, né, da sua vida que você começou a migrar, né, para outras áreas? Migrar no sentido que você comentou assim no início, que você sempre teve uma profissão paralela, né? Sim, ou desenvolveu outros projetos, né? Sim. Conta aí um pouquinho pra gente sobre isso. Como assim, a minha família também era de empreendedorismo, né? Meu pai foi diretor da CCPL, uma empresa de leite, laticínios, né? Sim. Então eu sempre queria empreender mais. E o futebol, naquela época, ele te dava, se você estourasse, você tinha uma condição melhor, você tinha um carro melhor, mas não era suficiente para você ter a tua casa de praia, não era. Então você faz um projeto, e eu sempre, paralelamente, Barata e Guto, eu sempre estudei, com muita dificuldade. Meus pais não eram ricos, eram classe média, né? E eu sempre estudei. Então, eu tive o prazer de, mesmo jogando a minha bola, estudando e migrando, eu ter feito uma faculdade, coisa que hoje é muito difícil. Hoje não. E faculdade de que você fez? Eu fiz administração e fiz pós-graduação em marketing, tá? E fiz alguns cursos de futebol, né, de marketing esportivo, entendeu? Então eu tive esse foi o apoio que eu consegui dos meus pais, não que ele apoiasse financeiramente, mas dando força, mostrando que você, se não estudar, não é nada. Então foi esse apoio. Base bem sólida, né? Bem sólida. Então assim, os clubes, assim, nessa época que a gente procurava sempre um paralelo, porque você queria ter dinheiro para sair, para namorar, para uma boate, para dançar, para sair com uma garota, para ir numa festa. Então, eu, paralelamente, nessa de jogar e estudar, a primeira empresa que eu trabalhei, eu fui office boy, tenho o maior prazer, não tem problema, da Tecnosolo. É uma empresa Tecnosolo, uma empresa que presta serviço para o governo e ela faz obra de encosta, né, em estradas e tudo. Foi o meu primeiro trabalho. Contenção de encostas, entendeu? E ali foi muito legal, porque eu entrei lá, eu tinha 14 anos. Eu já era juvenil do Botafogo. E aí, nisso, eles me chamaram para fazer um futebol de salão dessa empresa,
para disputar com as empresas. Nossa, que legal. Pô, então a gente começou a fazer assim, torneios pelas empresas essas empresas grandes, Tecnosonda, Tecnosolo, no Carioca, alguns estádios, algum ginásio, né, de salão. Pô, chegamos a ser vice, ficamos em terceiro lugar. Era muito legal. Você vê a importância, muito né, legal. do estudo, né, bem sedimentado. Sim. Quando você comentou essa questão aí do psicólogo, né, que atualmente tem vários clubes que fornecem esse atendimento psicológico para os jogadores, eu vejo que isso daí é até para colocar eles assim de uma forma... não deixar eles assim ficarem pensando somente, me corrija se eu estiver equivocado, só assim jogar bola. Né? Eu vejo assim, não, você tem que estudar. Eu li uma matéria há um tempo atrás que parece que esses jovens, né, ainda que ainda estão nessas escolinhas, os pais assinam um compromisso. Um termo de compromisso, exatamente. Assinam um termo de compromisso de que eles têm que estar estudando efetivamente, tem que estar com uma média, né, na escola, né, de tanto a tanto, tem que ter uma frequência escolar, porque senão não vai poder fazer parte da escolinha. O que você acha? Isso aí procede mesmo? É mais um lado de disciplina, né? De botar o jogador já na disciplina. Mas eu vou mais fundo, Barata. Acho que não é isso. Isso aí procede? Eu estou perguntando. Não, olha só, deve proceder, eu não posso te confirmar 100%. Deve proceder sim, pelo que o Guto falou, disciplina. Mas a coisa é muito, vamos botar assim, o buraco é mais embaixo. Na verdade, esse menino que está, vamos botar assim, 13, 14, que já está no clube, que eu conheço alguns, ele está olhando o Instagram hoje, ele está vendo um cara que está morando em Portugal, numa mansão, com Porsche, ele quer aquilo para ele. Primeiro isso. Né? Por que esses psicólogos também são para isso? Não é só estudo, não. Entendeu? É para botar não o cara... deixar subir a cabeça, né? Disciplina. Pisa no chão. Porque se o cara levantar... Aí o cara vê um monte de... Que, aliás, não estou aqui depreciando ninguém. Às vezes você tem um influenciador, né, que ele começou a fazer uma brincadeira e adotou vários seguidores, e o cara ganha dinheiro com isso. Aí o cara, o cara nem trabalha, tem seguidor e ganha. Cara, foi a forma que ele achou. Aí o jovem, não quero estudar, mas estudar para quê? Eu vou fazer. Então, eu acho eu acho que é por aí. É a disciplina, assim como o Guto falou, mas eu acho que a coisa, ela tomou uma coisa. Outro dia eu fui uma proporção, né? Eu fui numa palestra de um famoso aí, Luiz Marins, que Papai do Céu abençoa sempre Luiz Marins, que foi meu professor de antropologia. Luiz Marins falou assim, você vê uma criança hoje, isso ele falou há 10 anos atrás, criança pequena, ela está em frente ao computador, ouvindo com fone, ouvindo música, fazendo o dever de casa no caderno, jogando um joguinho aqui do outro lado, chutando o gatinho e tomando água. Então você vê uma criança dos tempos de hoje fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Então é isso. Acho que o psicólogo também é isso. Olha, mas vou contar uma coisa para você. Baixa. Me deixa estupefato, né? Às vezes, né, quando eu estou em algum restaurante, né, com a minha esposa, aí a gente está lá e tal, aí eu dou uma observada assim ao redor. Aí eu vejo que... Todo mundo no celular. Não, aí tem, por exemplo, camarada assim, o marido ou a namorada, ou a esposa, né? Estão assim, um tá de um lado aqui e o outro tá sentado... Aí fica... Todo mundo no telefone. Fazer aquele riso, né, em silêncio, e ela fazendo a mesma coisa, quase não conversam mais. Quase não conversam. Né? Eu acho que isso daí tem um lado positivo, né? Também dessa questão da tecnologia, e tem um lado negativo. Acho que a gente tem que meio que tomar certas precauções, né? Para que toda essa questão não vá contribuir de uma forma, né, inversa. Muito difícil. Eu acho difícil, assim, né? Na nossa época, o Guto também, o Guto garoto. O Guto deve ter 3, 4 anos menos do que eu. Sim, não é isso? O Guto é mais garoto. 55, mas é da 55. Mesma... 55, 58, estamos na mesma faixa. Porque eu digo o seguinte, eu nunca ouvi na nossa, acho que o Guto também não, de uma garotinha que a gente conhecia, um garoto com 12... eu tô indo no psicólogo.
Eu não escutava, eu não escutava. Não que o psicólogo é ruim, não é isso não, gente. Eu estou falando, são tempos. Tem uma música que fala tempos modernos. O tempos modernos, ele traz, ele antecipa, sabe, ele antecipa uma coisa que podia ser depois. Né? Eu vejo garotas aí de 19 anos que são amigas do meu filho, eu tenho um filho, né, que também é atleta de futebol. Eu tenho outro que é engenheiro, são garotos novos, um tem 25, outro tem 19. As garotas com 19, botei peito, desculpa, mas sabe? Cirurgia de silicone, fiz isso. É igual, na nossa época, tu tinha isso? Você lembrava disso? É igual criança, né? As crianças levadas hoje são hiperativas. Porque hiperativa apenas levada. É difícil a gente ver, assim, bullying, né? Bullying, agora é bullying. Jogar bolinha de gude, as coisas. Futebol não, soltar pipa, né? Só alguns bairros aí que ainda tem essa... O problema é que as pessoas, para falar hoje, tem que pensar 10 vezes, né? Porque você se dirige a um público e qualquer vírgula você está sendo processado. Né? Então as pessoas, para não falar, elas preferem falar a geração Nutella. Para mim não está explicando nada, a geração Nutella, eu também gosto de Nutella. Entendeu? Então, assim, é por aí. Então, só para terminar o que você perguntou, paralelamente eu trabalhava numa empresa, né, e jogava futebol e estudava. E fui seguindo ali. Foi seguindo. Depois eu tive um prazer muito grande de conhecer um pessoal de música, porque isso que eu lhe perguntar agora. O futebol, ele leva você, principalmente, desculpa aí os adeptos a rock, principalmente ao pagode, a um samba, um sambinha, é meio ligado, é aquela coisa de torcida, né? Você vê as torcidas aí organizadas, elas cantam praticamente os sambas todos, né? Tem até um samba, se não me falha, acho que foi do Salgueiro, que todo mundo fala domingo, vou ao Maracanã, né? Isso virou um hino de todas as... pro time que sou fã, né? Vou levar foguetes e bandeiras, né? Então, assim, essa música era uma música de todos os grandes clubes, né? Então, o samba com música é mais ligado ao futebol, não que o rock não seja. Aí você começou a empresariar... Comecei a gostar muito de música, gostar, e fiz até parte, na época, mesmo jogando bola, eu fiz parte de um grupo que foi o primeiro grupo da minha vida, só Bamba, um grupo de samba. Eu fui convidado para investir, para ajudar o grupo. Acabou que eu fiz parte, gostei tanto que eu fiz parte. Executivo, né? Fiz parte do grupo mesmo. Né? Tocando eu sou músico, eu toco teclado e violão. Eu já ia perguntar. Toco teclado e violão. Dou uma arranhada no meu piano lá, dou uma arranhada. E aí acabou que, olha só que engraçado, eu investi nos anos 80 nesse grupo Só Bamba, e falecido Adilson Vito, que Deus o tenha, foi o nosso primeiro produtor, Adilson Gavião, tinha até um estúdio no Meia, Adilson Gavião, tinha até algumas músicas dele. E eu tive a felicidade de participar nesse grupo com o Serginho Procópio, que hoje é presidente da Portela. Nossa, que legal. Né? Seu Almado Cavaco, que também foi da velha guarda da Portela. Irmão do Adalto Magalha, né? Adilson Gavião. Irmão do Adalto Magalha. E nesse grupo participou o falecido Duarte, que era um músico da Juvelina, da Alessi Brandão. Bom, Alexandre Silva, pessoas assim maravilhosas. Era um grupo bem de raiz de samba. E quando nós fomos para o estúdio para gravar, o tecladista faltou. O tecladista que ia fazer todos os arranjos faltou. Eu falei, para não perder o estúdio, você vê lá atrás isso, eu vou dar uma arranhada aí. Os caras, tá maluco, me dá isso aqui. Rapaz, não é que ficou bom, cara? Mas você estudou piano quando era garoto? Eu sou autodidata. Eu, com 15 anos, eu estava num sítio de uns amigos, aqui interior perto de Nova Iguaçu, Cabo Sul. Aí tinha uns sítios maravilhosos. E aí tinha um violão lá, meu pai falou, se tu tocar, eu me virei, cara. Eu te dou esse violão. E de lá para cá eu estudei. Depois eu estudei, mas antes não. Eu sou autodidata, eu toco de ouvido. Tiro de ouvido qualquer música. Mas você tem os instrumentos, né, na sua casa? Eu tenho violão e tenho teclado, tenho. Pô, que bacana. Dou uma arranhadinha. E conta um pouco pra gente desses grupos aí. Aí nesse grupo, eu fui para investir, acabei tocando, participando do grupo, e aí gostei da brincadeira. E aí eu tinha que me dividir entre grupo e futebol. Grupo e futebol, eu fui me virando. E um belo dia eu estava em São Paulo, eu tinha acabado um amistoso que eu fui jogar em São Paulo, eu estava na Portuguesa de Desportos, nessa época. O Botafogo foi até os 17 para 18 anos. Depois passei por alguns clubes, passei pelo Bragantino, Portuguesa,
passei pelo Madureira, encerrei a carreira para a gente terminar o negócio do futebol, Sim, para a gente sim, ir não, num clube que eu acho que ninguém. Aí ele deve saber porque ele mexe com futebol. O Guto é um grande empresário de futebol, é um cara que tem também uns atletas, é um cara ligado à Federação do Rio de Janeiro. Então é importante, gosta de futebol, é um flamenguista que vive, sabe, entende de futebol. Às vezes você está em casa, ele liga, pô, o cara devia ter feito isso. É exatamente aquele entender, sabe? Não é caiu de paraquedas, Sim, vamos botar sim, assim. sim. Mas comecei a falar, aí eu tô em São Paulo, um amistoso que teve, acabou o amistoso, eu me dava com a galera nova do Flamengo, Cocada, os caras, aí Braguinha, grande Braguinha, que hoje é empresário também, hoje está dirigindo alguns clubes aí. E aí ele falou assim, Mazinho, pô, você conhece negócio de música? Eu tinha negócio de música, né? Arruma ingresso pra gente. Aí a gente foi ver um grupo chamado Exalta Samba. O Exalta Samba. Exalta Samba. E o Exalta Samba tinha uma música chamada 24 Horas Sem Cessar. Era o estouro do Exalta Samba em São Paulo. Mas eles não tinham ainda o CD. Eles tinham um LP grandão, um long play por uma gravadora chamada Copacabana, lá em São Paulo. Rapaz, aí acabou o amistoso, eu arrumei ingresso para quase todo mundo. Tem gente do Flamengo que tem médico do Flamengo que eu esqueci o nome dele, tá no Flamengo até hoje, que foi naquela época. Naquela época. Foi, era o time profissional, mas o pessoal tinha acabado de subir da base, né? Quando eles começaram a cantar 24 horas sem cessar, Meu Grande Amor, era uma música estourada nos anos 80, 90, anos 90. Sim, eu lembro. Rapaz, aí eu falei, caramba, rapaz. E aí eu fui no camarim falar com um dos integrantes, também que Deus abençoe aí, o Pinha, grande Pinha. Pinha me chamou, Mazinho, pô, você é um cara que todo mundo gosta. Eu sempre fui assim, sempre procurei fazer network. Mesmo jogando futebol, eu fazia muitos contatos, eu mantinha os contatos, entendeu? Eu pegava o contato do empresário lá da Bahia, eu mandava mensagem, mandava um vinho, E eu acho que isso que movimenta, né? Ele me chamou no camarim, nós queríamos um empresário para ajudar a gente, eu sei que você é do Sobamba, mas ajuda a gente. Bom, conclusão, a gente conseguiu ser investidor, nós levamos o Exalta para o Rio de Janeiro, junto com o grande Biravaí também, que Deus abençoe, que foi um grande produtor dos anos 80. O Biravaí botou eles num hotel em Copacabana. Fomos para a Companhia dos Técnicos, você como músico conhece bem, na Praça Arco Verde, que eu acho que até hoje é um dos grandes estúdios, né? Sim. E conseguimos fazer, então, o primeiro CD do Exalta Samba, cara. E aí eu tive o prazer, junto com o Bira, colocá-los na EMAI Odeon. Aí começou, foi Aí deslanchou. Aí deslanchou. Então eu tive o prazer de participar como produtor executivo, que chamam, né? Como investidor, Sobamba, tivemos o Azul Limão, tivemos o Tudo Bem, que é uma banda, foi menor, no Rio de Janeiro. Hoje, você vê, tem remanescentes, o Exalta está aí até hoje, lógico, agora que teve várias idas e voltas. Nós tivemos o Tudo Bem, durou 2, 3 anos aí, mas o Azul Limão teve o Magal, que hoje está no Clariô. No Clariô. Magal no Clariô. Magal foi o nosso vocalista do Azul Limão. Entendeu? Gente boa. Ajudamos o molejo no início. Um abraço foi aí muito, pro Magal, hein? Magal. Valeu, Magal. Beijo, Magal. E a última banda, para terminar de música, foi o Razão Brasileira. O Razão foi uma banda que eu fui desde o início. Depois o Razão teve um grande empresário chamado Luiz Andrade, que Deus o tenha, para mim foi um dos maiores empresários mesmo. Onde ele tocava, virava ouro. Impressionante. Ele foi empresário dele, dos Morenos, o Vaguinho dos Morenos, amigão também. Nós participamos junto de vários festivais, né? Gilmar PQD, Gilmar e o Betinho dos Morenos, o Dupan, Gerson Dupan, depois teve o Que Loucura, que o Gerson Dupan era do Que Loucura. Então, essas bandas todas a gente teve o prazer esses anos 90, né, vamos botar assim. Então, eu fui muito feliz. Aí, se você falar assim, ganhou dinheiro, ganhou, mas gastou, era outro momento, entendeu? O show era um outro momento, era um outro momento, muito difícil, né? São paixões, assim, não é pelo dinheiro, né? São paixões, assim... mundiais, né? Experiência, futebol né? e música. Sim. Né? Futebol e música. Tá ligado, né? Tá muito ligado o futebol. Sim, música, muito, muito. E eu, paralelamente, também, mesmo já sendo empresário de música e já terminando,
já em fim de carreira de futebol, porque antigamente não, há pouco tempo atrás, você com 30, 31, 32, você já estava... Hoje tem um... Você vê eu fico de bobeira com Zé Roberto, não? Zé Roberto. 44, meu irmão, todo trincado. Tem uns produtos também que ajudam, tem todo um momento... É disciplina, né? Que disciplina, eu tô te falando, né? exatamente. Disciplina alimentar, disciplina de noite, um cara bem resolvido, familiar, Sim, entendeu? sim, Um cara sim. não gosta muito da noite. Sim. A questão de ser regrado, né? Sim, sim. E nessa questão o cara vai Mas ganhando antigamente- mais tempo de vida no futebol. Mas né? mesmo regrado antigamente, a 33 tu já estava estourando. Mas a entendeu? medicina também Também, evoluiu muito. a tecnologia. Sim, os tecnologia, remédios, sim. Você vê Sim, hoje, sim. hoje o jogador acaba uma partida, entra numa máquina e a parte muscular toda fica zerada Sim, para outro dia. verdade, Quer dizer, a tecnologia também é muito mais avançada do que na atual época. A carreira de futebol, assim, o meu último clube, acho que só o Guto que deve. Porque ele mexe com futebol. Que quem não mexe com Central de Guapimirim. Era em Guapimirim. Eu estava já 31, 32, já tinha parado. E aí o presidente me ligou um domingo, rapaz. Mazinho, eu preciso de você. Você é um cara experiente, você é de grupo. Eu formei um grupo muito bom para a gente disputar o Campeonato Carioca. Pô, só esse Carioca. Você me ajuda? Eu falei, claro, perfeitamente. Pô, o salário... O problema não é isso. O problema é que eu só treinava 2 vezes por semana. Foi uma exigência que eu fiz, porque eu já trabalhava com projetos. Eu gostava de projetos, de ver projetos de apartamento, de casa. Vamos chegar lá, vamos Não, chegar lá. sim. A gente já Sim. vai... Vou pular para isso. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas nesse finalzinho, ele me ligou, pá, eu aceitei. Assinei o contrato, pá. Mas, cara, você imagina, todo domingo, você sair... Porque eu não ia para concentrar, não tinha concentração. Você apresentava domingo de manhã. Mas todo domingo, era de manhã, eu chegava em casa 11 horas da noite. Aí, família, filho, pá. Aí eu falei, quer saber? Para administrar não isso vale é a pena. complicado. Não vale a pena. É. Aí Agora, a paixão acabou, chega. Voltando aqui, quando você falou da evolução, né, do jogador que ele sai lá, ele vai para uma máquina, aquela coisa. Eu me lembrei aquele filme do Rock, né, quando ele vai fazer a luta com o Ivan Drago, né? Aí mostra o Rock fazendo aquele treinamento todo rudimentar, né? Ele levantando o tronco de árvore. Aí aparece o Ivan Drago, que vai lutar o boxe com ele com aquele equipamento todo, né? Você vê. E isso aí a gente está falando na final da década de 80, meados de 90. Né? Imagina hoje, né? Imagina hoje. Os caras entram numa bacia de gelo, né? Meu Deus do céu, gelo. Você vê que hoje o jogador joga monitorado, né? Sim. Com aquela... Quantos o que aparece no filme, naquela época. Batimento, né? cardíaco, já Quantos sabe. quilômetros? Era atleta, né? Também. Qual o espaço que ele percorreu? Muitas vezes o torcedor não entende uma substituição. Mas ali os caras estão ali com o notebook ali, acompanhando tudo. Desgaste, vai estourar isso, vai estourar aquilo, panturrilha e tal. Tem que preservar também, né? Porque tem outros jogos. Aí vê, o cara tirou o cara do nada. Estamos falando em cifras de milhões, né? E o cara, às vezes, sai do jogo e a gente fica sem entender, mas... Às vezes é a condição física do cara que... Nós temos hoje alguns jogadores que ainda jogam bola, até no meu clube, né? Que o clube de coração com o Mengão, mas... Quem? Não entendi, foi muito rápido. Por que você falou rápido? O melhor clube. A maior torcida do Brasil. O Flamengo. E temos jogadores ainda com idade, né? Como o Everton Ribeiro, né? Que eu sou fã, mas já tem as suas limitações, né? Físicas. Então... Ele hoje já não joga 90 minutos no mesmo rendimento. Normal, né? E o que acontece? Justamente essa parte, né? Monitoração, A monitoração que eles têm, às vezes ele sai, às vezes tá até jogando bem, mas fisicamente já não está rendendo. Entendeu? É verdade. a o papo aqui tá muito bom, hein? Eu queria só, desculpa, voltar um pouquinho na música aqui e falar, hoje, mesmo hoje em dia, você vai falar de outra área, lógico que eu quero falar muito de projetos. Sim. Hoje eu tenho a felicidade de participo com o nosso grande Wellington. Nós temos o escritório WM. Wellington, um beijo para você. O Wellington é o empresário, mora aí do nosso Dudu Nobre. A gente tem um escritório que a gente administra do Nobre. Eu carrego as malas do Wellington. Eu sou o secretário do Wellington. Então hoje no vamos convidar o Dudu Nobre. Claro, né? vamos lá.
O Hélito, esperar seu aí. secretário aqui, Mazinho. Mas eu sempre gostei de projetos, como eu estava falando, né? Mas você quer falar depois dos projetos? é Não, isso? não, à vontade. Então, paralelamente, eu comecei a... Eu acompanhei o crescimento de algumas construtoras, naquele boom que teve, né? Do Rio de Janeiro. E eu tive uma escola. Eu sempre gostei de indústria, né? Então, nessa minha caminhada, primeiro, a minha família, eu sou casado com uma arquiteta, Ana Raquel Oliveira, da Aro Projetos, né? É meu norte. Me deu 2 filhos maravilhosos, que é o Vitor. O Vitor é engenheiro de produção, fez produção na faculdade, e hoje ele administra o escritório da Aro Projetos. Legal. E o Leonardo Oliveira, Léo Oliveira, está estudando, está fazendo administração, e hoje ele é atleta de júnior, né? Nesse momento ele está no Passo Fundo, é um time da primeira divisão da Serra Gaúcha. Estava disputando o Campeonato Gaúcho agora. Ele está morando lá? Está morando no alojamento. No alojamento. No Sub-20. Tá? Legal. Então, assim, eu fui tomando gosto por essa coisa de projeto. E eu tive a felicidade de visitar algumas fábricas. O Brasil tem muita fábrica. As maiores fábricas hoje, tirando a Itália, Espanha, o Brasil hoje é celeiro. Assim, o Brasil exporta, o Brasil. Além do Brasil, nós temos grandes empresas de projeto que estão em Miami, Nova York. Agora em outubro, vai abrir uma empresa de imobiliário brasileiro em Dubai. Você vê como é que o projeto brasileiro tomou assim o gosto internacional, vamos botar assim. Expansão mundial, né? Então eu sempre tive essa vontade. Então eu conheci fábricas. Eu tive o prazer de trabalhar numa fábrica no Rio de Janeiro, trabalhar como... Eu comecei na venda, depois fui gerente, depois fui supervisor e virei diretor da empresa. Paralelamente, para você ter ideia. Então, Paralelamente a qual? já música, futebol A não música, foi. sim, Futebol paralelamente não ficou, a música. Tá. Mesmo assim, nessa indústria, eu jogava futebol e era empresário de música. E ainda trabalhava nessa indústria. É aquilo que eu te falei. Tinha que jogar nas Muita três. coisa para administrar. Mas a gente se virava, a gente conseguia. Mas você fez administração, né? Então tá. Me virava, muito bem. Eu acho que assim, fui muito bem nessa posição. E aí eu comecei a conhecer a indústria. Eu fui para eu visitei algumas feiras de Milão, talvez 8, 9 feiras de Milão. Onde é o celeiro. Sempre em abril tem a Feira de Milão, onde as fábricas do mundo inteiro mostram novidades, tendências, né? E aí, durante esse período, eu fiquei diretor dessa empresa. Depois eu fui para fora do Brasil fazer um projeto, fiquei um pouco fora do Brasil e fiz corporativo. Como eu conhecia as construtoras... Era projeto também ligado à área... Projeto ligado à área de interiores, armário, cozinha, é isso, né? E aí eu fui para fora fazer um projeto grande para a América do Sul. E aí eu comecei a estudar estandes. Então eu comecei a fazer estandes. Por exemplo, as construtoras iam lançar um empreendimento, ela fazia um estande com um apartamento decorado. Esses que você vê hoje, sim. você vai ver o decorado, como se fosse simulando o apartamento. Então eu fiquei especialista nessa área. Quero dar um abraço para o Vitor, que eu representava a empresa H. Camargo. H. Camargo, que até hoje faz esses estandes, mas certo. Eu era o maior de estandes no Rio de Janeiro. Eu me especializei nisso. Fazer um projeto daquele apartamento que vai estar ali para... Replicava o modelo. Né? E aí eu botava os armários, cozinha, chamava os arquitetos. Então eu tomei muito gosto por isso, né? E eu fui agraciado, o mercado... pelo meu trabalho, minha luta, Papai do Céu ajudou, reconheceu esse meu trabalho. Eu já conheci algumas empresas desse segmento, e aí fui convidado pelo André Serra, hoje é o diretor-presidente da Roma Mobile. Roma Mobile, que é uma empresa que eu hoje sou diretor comercial, sou responsável pela área comercial da empresa. É uma empresa que era familiar, vamos botar assim, a família fundou, criou, e hoje ela está indo para o caminho da profissionalização. Né? Fica onde essa empresa? Fica em Jacarepaguá. Nós temos uma fábrica de 8.500 metros, a maior fábrica do Rio de Janeiro hoje. Temos 225 funcionários e temos três lojas. No Casa Shop, que hoje o Casa Shop é o celeiro, né? Vamos dizer assim, é o que há de... Né? Nós somos uma empresa de alto padrão. Temos em Ipanema e temos em Itaipava. Itaipava, uma loja compartilhada com o nosso parceiro da Chalfage, que
é uma empresa que tem eletros, né? Os eletrônicos todos, Sim, tem sim. a parte churrasqueira, forno, coifa, eles complementam o nosso produto, tá? Então, a Roma, voltando, ela foi para um lado profissionalizar, não que família não seja profissional. Sim. É que você, quando está em família, né? Você na piscina, o assunto é a empresa. No aniversário, o assunto é a empresa. Então, se blinda a família, a empresa profissionaliza. E aí eu vim com essa gestão, com essa nova gestão, para a gente profissionalizar a empresa. E nós estamos muito felizes com o nosso trabalho, um trabalho bem focado nos arquitetos, é um projeto de alto padrão, é um produto alto padrão. Eu entendeu? conheço, é realmente Que bom. alto padrão. Tô tentando fazer a nova casa do Guto, mas ele tá ali, rapaz, segurando os dólares. Ele é fogo. Ele não é mole, não. Mas vamos fazer a tua casa nova, tenho certeza. Olha, o assunto aqui tá de primeira. Eu quero saber o seguinte. Guto Menezes, complementação aí, porque já estamos chegando já ao final, né? Hoje é mesmo? Caramba. Já tá. Olha, o papo foi excelente, foi um prazer enorme estar aqui no Download Podcast aqui do Roberto Barata e ter o prazer de estar aqui com o Mazinho, que é um amigo que cada dia a gente intensifica, cada dia a gente fica mais junto, mais parceiro. E foi um prazer estar aqui, meu irmão. Eu vou levar essa canequinha aqui, você pode levar, né? Essa é minha, né? Olha, e a gente se encontra aqui, não é isso? É aqui. Obrigado, Roberto. Valeu. E aí, Mazinho? Eu queria falar um pouquinho mais nas considerações finais. Sim, Tem sim, um tempinho? Claro, sim. Primeiro, amigo é aquele que... Porque as pessoas... A palavra amigo ficou muito comum, né? Mas amigo é aquele que come sal, come doce, briga, discute, chora, Tá com sai você em junto. todos os momentos, né? Não só nos momentos... E Barata, você hoje faz parte disso, mas o Guto, há mais tempo, é um cara que eu admiro muito, é um cara muito positivo. Com certeza. Entendeu? Eu acho que dificuldades e lutas todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter sempre. Eu costumo dizer o seguinte, problema não quebra empresa. O que quebra empresa é a forma de resolver o problema. Entendeu? Porque problema você vai ter sempre. Agora, a forma... De administrar, né? De equilibrar. Equilibrar. Porque Equacional. você sofre de todos os lados. É família, é empresa, é funcionário, é amigo, é o outro, é o cliente, né? É o amigo do cliente, é o teu inquilino, é o teu locador, é o cara que alugou para você. Então é pancada de todos os lados. Mas quando você centra, consegue, entendeu? Eu acho que a amizade é isso. Né? E nós temos por nós essa grande amizade. Quero agradecer aqui o podcast, tá? E falar que quem precisar de um armário, um projeto, hoje tem lá o romamobile, @romamobile.com.br. Isso. Tem o meu Instagram, @mazinhoigl, tá? Maravilha. Quer deixar também algum contato? Irmão, o meu contato aqui é só meu e-mail mesmo, eu não tenho muito rede social, eu sou meio assim, não sou muito ligado à rede social, mas para mim o prazer de estar aqui já é imenso. Que bom. Só entrar em contato com a produção do programa e vai chegando. Hoje eu sou da família Podcast. Que legal, que legal. Isso aí, amigo, muito obrigado pela presença. Obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado. Eu espero que mais para frente a gente possa combinar um outro encontro. Sim, né? Com certeza. Tem tanta coisa para a gente ainda conversar. Né? O prazer foi imenso. Isso aí. Muito satisfeito. Download Podcast. Valeu. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para novas notificações. Download Podcast. Nos encontraremos aqui. Aqui.